A Grécia e a Roma Antiga foram civilizações influentes que tiveram um impacto duradouro na cultura, política e filosofia do Ocidente. A Grécia, com sua democracia, filosofia e arte, serviu como modelo para muitas sociedades seguidas. Já Roma, com o seu vasto império, direito à engenharia, deixou uma marca indelével na história. Todos nós sabemos que a Grécia e a Roma sempre terá um impacto muito grande na cultura e na história. É verdade. E nós, seres humanos, meros mortais, que não têm a oportunidade ainda de visitar uma Grécia ou uma Roma, o que a gente sabe sobre esses países é o que a gente vê nos filmes, né? Aí a gente acaba acreditando que a Roma e a Grécia é do jeito que o filme mostra. Mas não. Será? Os filmes costumam retratar os palácios e construções da Grécia e da Roma antigas em tons de branco, como os conhecemos hoje. No entanto, estudos arquitetônicos apontam que, na época em que foram erguidos, tanto os edifícios quanto as esculturas eram bastante coloridos. Aí, como vocês estão vendo, as construções, né, tinham, né, suas cores. Não é como você vê nos filmes aqui. No filme é tudo branco, não. Mas na vida real, elas são todas coloridas. Rapaz, pra mim esses palácios da Grécia e da Roma era tudo branco, mas não é colorido. Não me diga. Calma, que nesse vídeo de hoje, mentiras históricas que os filmes contaram sobre a Grécia e Roma. Será, gente, que esse tempo todo que eu assisti filmes e séries era tudo mentira? A Grécia e a Roma não é daquele jeito? É o que você verá aqui nessa notícia de hoje. Então solta a vinheta. A Grécia Antiga foi um centro cultural, político e econômico que influenciou o desenvolvimento da civilização ocidental por séculos. Gente, tudo salve, família, sendo mais vídeo pra vocês, sejam todos bem-vindos aqui no canal do YouTube. Pra quem me conhece, sou o player, se gosta, tá inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixa pra lá, vai deixar um red like. Ou melhor dizendo, assiste primeiro, se você gostar, você se inscreve. Então vamos lá pra Roma e Grécia. Olá, bom, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, vamos falar sobre a mitologia grega, vamos falar sobre a Grécia, sobre Roma. As civilizações grega e romana deixaram grandes marcas em um período conhecido como Antiguidade, ou Idade Antiga, que durou entre 4.000 anos antes de Cristo e 476 depois de Cristo. Esses dois povos ocidentais foram responsáveis por desenvolver tradições, conhecimentos e ideias que utilizamos até hoje. Gregos é conhecidos como helenos em seus territórios Helades e posteriormente como gregos na Grécia. Essa civilização preocupa-se muito com o ser humano, motivo que a levou ao pioneirismo de ideias democráticas e filosóficas. A Grécia sempre teve essa preocupação em preocupar com o ser humano, com o próximo. Já os romanos. A civilização romana foi marcada por 3 períodos históricos: a monarquia, a república e o império. O período monarca ocorreu entre 753 e 509 a.C. Ele foi marcado pela invasão de etruscos e pela política de pão e circo, de extração do povo por meio de comidas e diversão. Tudo que a maioria do povo vê hoje em dia, que o povo sabe sobre a Grécia Antiga, sobre os romanos, sobre Roma, é o que você vê nos filmes. Será? Se eu te falar pra você que a maioria dessas coisas que você vê nos filmes e tudo, é tudo mentira. Você fala, ah, isso é mentira. Não, você tá zoando, né? Consumimos tantas produções ao longo da vida que muitas vezes acabamos acreditando cegamente em fatos apresentados por filmes e séries. No entanto, ao presentearmos mais atenção, ou até mesmo ao fazermos simples pesquisa, podemos descobrir que muitas dessas informações são na verdade distorcidas ou completamente falsas. E as produções ambientadas na Grécia e na Roma antigas também não escapam dessas incongruências históricas. Será, gente, que tudo que eu vi aí nesses filmes, nessas séries, é tudo uma farsa, mentira? Vamos ver aqui agora. Sendo com essa primeira aqui, os espartanos, como você vê no filme, tinham os cortes de cabelo curto mesmo? Será que é verdade? A maioria acha que os espartanos eram guerreiros desleixados, para quem a aparência estava quase em último lugar. Nos surpreendemos ao descobrir que os homens espartanos cuidavam bastante da sua aparência. Os espartanos prestavam atenção especialmente ao cabelo, que normalmente era trançado. Em fontes antigas podemos encontrar referências aos cabelos grossos dos guerreiros, que atingiam o meio das costas. A popularidade desse tipo de penteado também é comprovada pelas imagens que chegam até nós. Como vocês estão vendo aí, já, gente, na tela, os espartanos tinham os cabelos curtos, mas não, na vida real, os espartanos sempre teve os cabelos longos e trançados. Poxa, eu na minha vida inteira, quando assisti esse filme aí dos espartanos, eu acreditando que os espartanos tinham cabelo curto. Cara do céu, nem eu sabia disso.
A cabeça, quando eu ia assistir o filme dos 300, lá, você já assistiu o filme dos 300, né, dos espartanos, porque eu já assisti. Eu achava que os espartanos tinham um cabelo curto, mas não, a maioria dos espartanos tem um cabelão longo. Será que eles fizeram esse filme dos espartanos aí pra economizar no dinheiro? Não. Mulheres gregas usavam os vestidos de cortes complexos. Na maioria dos filmes sobre a Grécia antiga, os personagens femininos usavam vestidos perfeitamente ajustados, com cortes complexos e recortes sedutores. Mas a realidade era diferente. Os principais componentes dos trajes gregos antigos, tanto femininos quanto masculino, eram as túnicas, péplos ou títon, e o manto imation. Os péplos eram apenas um pedaço de retangular de tecido, geralmente de lã, com a borda superior dobrada até chegar à cintura. Nos ombros, o péplos era fixado com alfinetes e na cintura, com um cinto especial. Nas laterais, o tecido às vezes era costurado ou presos com fíbulas. Já o títon era feito de tecidos leves com linho. Esse tipo de túnica era costurado nas laterais, cintada e presa no ombro com botões ou alfinetes. O títon feminino atingia o chão e o masculino não ficava abaixo dos joelhos. O yamaton era usado sobre túnicas, só em um ombro ou em uma capa. As mulheres também poderiam usar um chalé, epidema sobre a túnica. Os tecidos eram atingidos com cores vivas e decorados com bordados. Rapaz, nem eu sabia que os vestidos dos gregos tinham essa papagaiada toda, túnica, chumilão, chatlão, peoplon. Olha como vocês estão vendo aqui, ó. Erradíssimo. Porque na maioria dos filmes gregos aí você vê as mulheres tudo usando desse jeito aqui, ó. É errado. Não era assim antigamente. Os vestidos, os cortes não eram desse jeito aí. Não era. E o pessoal sempre mostra desse jeito aqui nos filmes, né? Ai, cara, olha só. A cabeça era desse jeito aí. Nossa, por isso que eu falo. Quanto mais a gente busca conhecimento, a gente vai ver na verdade no cru, né? Por isso que eu falo. Com a internet hoje em dia, meu, nada fica escondido mais. Olha só. É verdade. Sabe a Helena de Troia? Ela era magra e bronzeada? Diversas histórias exaltam a beleza de Helena de Troia, o que justifica o fato de ela ser frequentemente retratada por atrizes consideradas deslumbrantes, embora os traços reais da personagem histórica permaneçam um mistério. É possível afirmar que sua aparência representava o ideal estético de sua época, com base em representações antigas e descrições literárias, e plausível imaginar que Helena possuía uma testa curta, nariz reto e proeminente queixo levemente erguido e traços suaves e arredondados. Segundo a obra da história da destruição de Troia, ela teria pele clara, cabelos loiros, olhos grandes e uma pequena marca entre as sobrancelhas. Mas então, quer dizer então que a Helena de Troia era totalmente diferente do que é passado no filme? Menina, eu tô perdido então aí. Porque como vocês estão vendo na telinha, ela era desse jeito a Helena aí, ó. Pele bronzeada, né, magra. Mas na verdade, na vida real, a Helena, meu, ela era bem cheia, rechonchuda, né? Não tinha bronze nenhum, né? Igual essas mães que vai pra praia pegar bronze não, ficar de calcinha e sutiã não. Ela era uma mulher da nobreza, uma mulher real, né, gente? Da realeza. Rapaz, eu fico pensando que nem mim. Esses filmes então tá mentindo pra gente tudo, então eu não vou acreditar mais não. Nesses filmes de série? Ah, pra quê? Tudo que eu vejo lá é mentira, ué. Ah... Que merda, hein? Ah, não é possível. As mulheres da Grécia antiga faziam sobrancelha e usavam cabelos longos? As mulheres da Grécia antiga são mostradas no cinema com os cabelos soltos, sobrancelhas bem feitas e bronzeado mediterrâneo. A verdade é que na Grécia antiga, as sobrancelhas fundidas naturais e a pele clara eram consideradas belas, e as mulheres casadas prendiam os cabelos longos fazendo com coque. Para chegar mais perto do ideal, as mulheres clareavam a pele e tingiam as sobrancelhas com fuligem, ou aplicavam sobrancelhas artificiais feitas de pelo de cabra. Rapaz, eu sabia disso. Fuligem passar na sobrancelha, mas elas hidratavam a pele. Como vocês estão vendo, não corresponde à realidade. Como passa no filme, tem a aparência mais real. Mas as mulheres de Grécia lá em Roma era mais real. Não era essa aparência como vocês verem no filme, não. Muito diferente, totalmente diferente. Por isso que é bom a gente tá, né, buscando conhecimento, né, vendo o que é certo, o que é errado. Porque se a gente for acreditar tudo que o povo fala, a gente tá lascado, né? Sabia não? Os gladiadores lutavam até a morte. Você lembra daquela luta lá do filme do Gladiador? Quem nunca assistiu o filme do Gladiador? Eu já assisti. Cadê o Perseu? Eu já assisti, gente. Ué, quando ele entra naquela arena lá, ele começa a lutar com o povo.
Você lembra dessa cena? I will have my vengeance. Today I saw a slave become more powerful than the Emperor of Rome. Ao contrário do que vemos nos filmes, os gladiadores nem sempre lutaram até o último suspiro. Pelo contrário, tal resultado era considerado ilegal. Existiam regras especiais para as lutas, que eram monitoradas por juízes. Em um gladiador era investido muito dinheiro e perdê-lo não era muito inteligente. Ah, então quer dizer então que nos filmes, pra mim, eu sempre via lá que os gladiadores lutavam até o fim, até morrer. Então isso é mentira. A verdade é que tinha juízes. E os juízes apostavam nesses gladiadores. Então se ele morresse não era benefício pra ele não, porque ele apostou dinheiro nele, aí. Ih, não, hein. Meu nome é Gladiador. O destino dos gladiadores era decidido por um gesto feito de um polegar pra cima ou pra baixo, assim, ó. Na verdade, gestos específicos decidiram sim o destino de um gladiador, mas não. Eles não tinham nada a ver com o polegar, mas perdoar o lutador, o público cerrava os punhos. Quê? Para perdoar o lutador, o público cerrava os punhos? Rapaz, menina, nem eu sabia dessa. Olha só, pra perdoar o gladiador tinha que cerrar os punhos dele. Não é igual essa cena do César lá, do gladiador, né, que fica fazendo assim, ó. Ixi. Gladiadores eram escravos, mantidos em condições desumanas. Os gladiadores na Roma Antiga eram tratados como os mais dignidade do que muitos imaginam. Recebiam alimentação especial, atendimento médico e viviam em condições organizadas. Eram figuras populares, admiradas pelo povo, com imagens espalhadas em locais públicos. Muitos não eram escravizados. Alguns cidadãos livres escolhiam se tornar gladiadores em troca de dinheiro e fama. Olha, então quer dizer então que ser gladiador e as lutas não eram um duelo comum como vemos nos filmes. Eles eram um show espetacular com cenários de endereços elaborados. Os gladiadores usavam trajes compostos e complexos que vagamente assemelhavam a uma armadura clássica. Então quer dizer então, gente, que os gladiadores eram tratados como famosos antigamente. Não era como você acha, não, escravos e lutadores, não. Rapaz, nem eu sabia. Sabia não? Gladiadores tinham corpos atléticos, porque nos filmes da Roma, da Grécia, é assim, né? Gladiador sempre aquele cara fortão. Será verdade? Pesquisa realizada a partir de restos mortais de gladiadores encontrados em uma vala comum revelam uma surpreendente característica. Esses combatentes apresentavam uma espessa camada de gordura sobre a pele. A descoberta levou os especialistas a concluir que a dieta dos gladiadores era pobre em proteínas de origem animal e rica em carboidratos, principalmente derivados de grãos. Por motivos, os antigos romanos chegavam a apelidá-los de comedores de cevada. No entanto, isso não quer dizer que os gladiadores recebiam uma alimentação negligente. As evidências sugerem que essa dieta baseada em vegetais era cuidadosamente planejada para proporcionar maior resistência física e prolongar o desempenho durante os combates. Para suprir a falta de cálcio na alimentação, os lutadores consumiam uma bebida específica feita com cinzas de plantas usada como suplemento mineral. Olha só pra você ver, gente. O pessoal usava uma alimentação muito louca antigamente, né? E eu achava que eles usavam carne de vaca, de boi, né? Mas não, eles tinham uma alimentação totalmente diferente. Os gladiadores não era desse jeito que você vê, não. Era... Não me diga! E a aparência da Rainha Olímpia? Olhando para Angelina Jolie interpretada a Rainha Olímpia, a mãe de Alexandre o Grande, involuntariamente pensamos que todas as mulheres daquele tempo tinham um nariz delicado, lábios cornudos e maçãs no rosto cinzeladas. Mas, na verdade, a Rainha Olímpia pouco se assemelha à imagem construída por Hollywood, a julgar pela única imagem restante, pela que podemos afirmar que a Rainha Olímpia sustentava um perfil clássico grego, tinha uma testa pequena, queixo erguido e o rosto suave. Paz, então a Rainha Olímpia, a mãe do Alexandre o Grande, não era do jeito que você vê no filme, não. Ela era desse jeito, na tela, na vida real, tinha um narizão grande, ó, boca grande. Rapaz, bem diferente do que a gente vê nos filmes, né? Aí eu fico me pensando assim, né? Tudo que a gente vê nos filmes, então, é tudo mentira, né? Por isso que é bom a gente buscar conhecimento. E você sabia disso? Também tem aqui. Então é isso aí, família. Esse foi mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha pra todo mundo. E deixa aqui nos comentários, né, que você achou. Sua opinião é muito importante. E segue aqui nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, pra ficar mais perto de vocês, seguidores e fãs. Falou pra vocês, até o próximo vídeo. Tamo junto. A nós é chama.